Em menos de 24 horas, o Senado aprovou a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. Para isso foi necessário um acordo entre governo e oposição, já que a medida provisória estava quase caducando, como a gente diz no jargão político. Nesse programa, a gente conversa a respeito do programa com o senador Confúcio Moura, que foi o relator dessa matéria na comissão mista especial criada quando a MP chegou aqui no Congresso. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Já se dizia que essa medida provisória estava a ponto de morrer e que já estava na UTI, vamos dizer assim. E ela conseguiu ser finalmente aprovada. Como é que funcionou isso? Quando me avisaram ontem que ela está sendo votada na Câmara, eu falei, é milagre. Milagre aconteceu. Porque estava tudo conspirando porque ela deixasse a sua validade, né? E certo é que ontem foi o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, numa atitude muito firme, né, apoiado pelas lideranças, colocou em votação, muito debate, muita puxa, mas lá depois da meia-noite ela foi aprovada e está aqui agora no Senado. E aí quando ela chegou no Senado, ela chegou praticamente na véspera do prazo final para o que a gente chama de caducar, para que a medida provisória perdesse completamente a validade. Exatamente. Né? Será, logicamente, dia 28, né? Meia-noite, ela perderia a validade completamente. E isso seria um prejuízo para o Brasil sem precedentes, sem precedentes. Por quê? Qual a importância dela? O prejuízo é justamente as pequenas prefeituras distantes, longínquas, inacessíveis assim por conforto e outros itens, que o médico não são desprovidas de assistência, não tem um médico nessas regiões. Então, esses médicos que se oferecem a trabalhar nessas cidades da Amazônia, no Mato Grosso, no Centro-Oeste, no Nordeste brasileiro, não só lá também, São Paulo, né? Campinas tinha, e outras cidades têm também o mais médico. Periferias mais perigosas. Claro, claro. E ali, logicamente, esses prefeitos agradecem, porque é um dinheiro que o prefeito deixa de gastar. É um dinheiro, é um pagamento desse profissional, é feito pelo recurso do orçamento da União, do Ministério da Saúde. Na prática, é o governo federal assumindo a saúde dessas cidades, desses lugares. Levando médico, né, para recepcionar os cidadãos, que é normalmente a pessoa da atenção básica, do posto de saúde, da UBS, as UPAs, são os diabéticos, os hipertensos, as grávidas, as pessoas com febre, com gripe, enfim, esses pacientes do dia a dia que enchem o pronto-socorro das cidades. Esse programa é aquele que viria substituir o Mais Médicos do governo Dilma ainda? Né? O Mais Médico, ele foi um projeto feito assim mesmo no peito e na raça, né? Que foi muito bem aceito pelo Brasil inteiro. Logicamente, houve críticas mais dos conselhos regionais de medicina, porque ele pegava o médico sem o CRM. O médico recém-formado, fora do Brasil, ele fazia a sua matrícula e era oferecido por uma cidade, ele ia para lá. Mas o médico já entra com o CRM, passa pelo Conselho Regional de Medicina, habilitado, e aí esse médico, ele é submetido a um edital, ele tem uma grande diferença, que esse profissional é acompanhado pelo Ministério, pela ADAPS, que é a agência que vai cuidar dessas contratações, e vai acompanhar com uma universidade ou a Fiocruz, monitorando esse profissional com informações, livros. Depois de 2 anos, ele sai especialista. Então, é um concurso que o médico brasileiro ou o médico, se estrangeiro, que tenha seu diploma revalidado no Brasil, que faz e aí vai receber treinamento. Aí ele recebe a habilitação após ele ter feito uma prova, né, de proficiência, e aí esse profissional sai com um certificado de especialista em medicina de comunidade e família. O Brasil tem uma carência. Olha, só o Rio Grande do Sul que tem um equilíbrio, mas o restante do país não tem médico de comunidade de família. Nós temos 6 mil médicos de comunidade de família no Brasil só. E a gente precisa de 36 mil. Então, com isso, são médicos preparados para atender o povão. Senador, a desculpa num primeiro... não vou dizer desculpa. Um dos argumentos usados
para a criação do programa Mais Médicos, ainda no governo Dilma, é que os médicos não tinham interesse, os brasileiros não tinham interesse de ir para essas localidades. E por isso aceitar esses médicos que vinham de outros países, e muito se falou dos médicos que vinham de Cuba, sem o CRM, porque eles aceitavam ir para essas regiões remotas. Agora, o que faz pensar que agora o médico brasileiro vai ter esse interesse? Inicialmente, teremos dificuldades iniciais, mas a oferta de médicos no mercado hoje, além das inúmeras, quase 300 faculdades de medicina no Brasil, tem também milhares de alunos estudando na Argentina, estudando na Rússia, no Paquistão, tem um médico brasileiro no Paquistão, na Nicarágua, nós temos médico no Chile, no Paraguai, Bolívia, médicos brasileiros que eles reclamam do preço da mensalidade no Brasil. E aí, quando eles vêm, eles têm que revalidar os diplomas aqui. Quando eles vêm para cá, eles têm que revalidar o diploma. E tem 2 anos que o MEC não faz uma prova de revalidação. Tem um estoque de médicos brasileiros e estrangeiros no Brasil tentando arrumar sua vida profissional e não consegue. Agora, isso também vai ser atacado pela medida provisória? Agora vai ser. Não, ela veio, na minha medida provisória, no meu relatório original, eu coloquei ali, o revalida 2 vezes por ano. Mas nós colocamos, feito por universidades federais e por privadas com notório conhecimento. A Câmara achou que a palavra notório conhecimento tal não estava muito clara. Aí ela pegou um projeto de lei de 2015, do deputado Paulo Davim, que andava rodando por aí afora, juntou a um projeto novo nele ontem, e o Rodrigo Maia tirou de ofício o meu artigo, que falava sobre revalida, e votou o projeto de lei. Eu vou relatar agora o projeto de lei favorável, né? Que obriga a revalidação de diploma 2 vezes por ano em faculdades públicas e privadas, as privadas com nota 4 e 5. Ou seja, atacando pelas 2 pontas. Por um lado, o projeto, agora a medida provisória, agora aprovada, gera essas 18 mil vagas. 18 mil vagas. Para concurso público. Vocês imaginam 18 mil profissionais. E os valores salariais são atrativos. Alguns profissionais nas cidades maiores têm um salário menor. Aqueles que se interiorizam mais podem ganhar até R$31 mil por mês. Ou seja, é um salário que, a princípio... Excelente, excelente, atrativo. E o melhor de tudo, que esse médico que acabou de sair da faculdade, que passou no CRM, que já está com o seu CRM, ele está começando a vida. E começar a vida no interior é muito boa, né? Por exemplo, eu fui para Rondônia em 1975 e não tinha mais médico, eu fui sem não tinha nenhum emprego. Foi para tentar construir a carreira por lá. Eu fui o mais médico do Brasil. E aí eu fui com a cara e com a coragem. E você já tem uma estimativa de quantos desses vão para o seu estado ou para a região? Não, esse agora vai ser distribuído de acordo com o Ministério da Saúde tem toda essa catalogação pronta. Aí começa esse trabalho agora em janeiro. E aí existe um prazo para a gente dizer quando esses concursos vão começar a sair? Em janeiro começa a ter editais de chamamento, já nessa nova modalidade. Então, a gente vai ter, logicamente, os médicos brasileiros, eles saem da faculdade, eles saem com a cabeça assim, eu vou ser cardiologista, eu vou ser radiologista, eu vou ser ginecologista, ou pediatra. Ninguém pensa em ser médico de comunidade de família, né? Então, mas as residências médicas são poucas vagas. Não tem vaga para todos, então a maioria fica batendo cabeça, correndo para fazer prova aqui, prova lá, e às vezes chega a demorar 3, 4, 5 anos para passar numa residência médica e fica dando plantão. Com isso, ele vai ter uma carreira, carteira assinada, CLT, né? E ele sai especialista. E esse, para fazer uma diferença, o Mais Médicos, ele tinha um prazo, não eram 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos. Com esse não, a pessoa é carreira definitiva. Isso dentro do Pacto Federativo, o governo central, o Ministério da Saúde, o orçamento do Ministério, vai lá e paga o médico para ir, por exemplo, para a cidade de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia.
Agora, ele depois vai poder migrar de lugar ou o concurso é para aquela localidade? Aquela localidade, eu acredito que isso vai ser definido pela ADAPS, que é a agência que vai regulamentar. Ela vai regulamentar tudo. Logicamente, depois de um certo tempo, ele eu acredito que o ministro Mandetta e sua equipe vai fazer essas promoções. Como, por exemplo, um promotor de justiça, quando ele passa no concurso, ele vai lá para o interiorzão. Depois ele vai subindo na escala até chegar na capital. O juiz não começa aqui no Supremo, o juiz começa na comarca. E ele também vai ter essa chance de crescer. Eu creio que é uma carreira muito interessante. O senhor está otimista sobre a criação dessa agência? Porque houve um volume de críticas. Já está na medida provisória, criada, é o primeiro artigo. É a essência de tudo essa agência. Ela que vai revolucionar, por exemplo, se o médico não quiser continuar, ele pode pedir demissão, rescinde o contrato. Afinal, é CLT? É CLT. A dinâmica vai ser grande. E é muito importante. Eu quero, assim, aproveitar a entrevista para agradecer tanto o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que realmente acolheu a medida provisória sem fazer cara feia. Porque, normalmente, quando a Câmara manda, assim, de supetão para cá, ninguém gosta de receber, assim, uma medida provisória que ficou lá 2 meses lá e aqui me manda para 24 horas votar aqui. Então, parece uma falta de consideração com o Senado. Mas o senhor já vinha relatando a matéria há 2 meses, para o senhor foi quente rápido. Então, para mim, não tem problema, que já vem acompanhando, né? E espero que tudo corra bem e que a gente colocou um item aqui dentro, porque nós temos os médicos cubanos, que quando rescindiram o contrato, eles não voltaram para Cuba. E eles vão poder fazer esse concurso? Na minha proposta está previsto. Porque concurso público, em geral, é só para brasileiro, né? Não, eles vão ficar no Mais Médicos até 2 anos, podendo fazer 4 revalidas. Se não passarem depois disso, aí eles vão vender espetinho mesmo na rua. Então, aqueles que ficaram... São 1.700. Esses são refugiados brasileiros, temos que acolher. Eles são refugiados. É questão humanitária. Eles são desertores de Cuba. É fantástico isso. Então, é questão de coração. Esse cara que foi lá para o fim do mundo e agora optou pelo Brasil, e agora nós vamos deixar eles na Rua da Amargura? Não. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Confúcio Moura. Mais uma vez, muito obrigada, viu, senador? E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Este foi o programa Argumento, que nós conversamos aqui com o senador Confúcio Moura, o relator da medida provisória que criou o programa Médicos pelo Brasil. A medida provisória foi aprovada pelo Senado em menos de 24 horas e faltando um prazo bem pequeno para a medida perder a validade. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Se você quiser rever este programa, ver outros programas da TV Senado, falar com a gente, entra lá na nossa página www.senado.leg.br/TV. E você pode usar também, se preferir, a nossa página no YouTube ou ligar, que tal? 0800 61 2211, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil. Tchau, até a próxima. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!